MPLA. Movimento Popular de Libertação de Angola. Sim, viva o partido da cor vermelha, preta e amarela. Preta, sim, que simboliza a nossa raça. Vermelha, o sangue que os nossos heróis derramaram em prol da nossa liberdade. E a estrela amarela, o símbolo de riqueza e solidariedade com os povos oprimidos. Bem, ao se definir a estrela amarela como riqueza e solidariedade, e por falar em solidariedade, visto que é por este espírito pelo qual o MPLA se fundou para tirar esta nação do jugo colonial, sim, também é por intermédio da solidariedade que o MPLA lutou para transportar o navio desta república à margem da paz. Sim, a paz é um dos bens mais preciosos que o MPLA trouxe para a nação angolana, o ambiente que renovou o brilho no rosto da respectiva sociedade, que renovou a esperança de viver na mente de todo cidadão que antes se sentia como adepto na existência. A paz também serviu como uma estrela que, ao cintilar, mudou radicalmente o destino da sociedade angolana de cinzento para florescente. Isto como: onde havia choro, agora já há sorriso. Onde havia migalhas, agora já há fartura. Se antes a juventude fugia da rusga, hoje já há engarrafamentos quando o ramo militar pede candidatos. Se antes nas estradas esburacadas circulavam mais tanques e camazes de guerra, hoje já há tapetes asfálticos nas mesmas estradas que provocam engarrafamentos de veículos que transportam pessoas e bens. Se antes havia mais bases militares, hoje já é possível ver um número maior de universidades e escolas que têm formatado mentes de milhares de sabedoria. Se alguns antes fugiam nos países vizinhos para escaparem das munições, hoje a maioria já viaja no estrangeiro em busca de negócios, sabedoria e para fazer turismo, etc. E esta mudança fez com que Angola se tornasse um dos países em cujo brilho da sua transformação não só despertou a curiosidade do mundo, como por outra, fez com que os amigos que o conheciam simplesmente pelo mapa tivessem também o interesse de investir nela. É triste saber que o partido que tem se empenhado na estruturação deste Estado moderno, hoje é caluniado como MPLA, partido sem devoção, dos tiranos, etc. Portanto, para o movimento que tirou este país nas profundezas dos dois conflitos e trouxe o mesmo numa superfície onde cada cidadão percebeu o verdadeiro significado de ser participante da existência. Um partido que permitiu virar a sua página de comunismo para o sistema democrático a fim de partilhar as ideias com seu adversário de como edificar esta república no estado da independência. Venceu a guerra, não só se reconciliou com seu adversário, como também permitiu a integridade dos seus membros nos distintos setores da função pública. Implementou uma deontologia no referido setor para assegurar o ambiente da igualdade entre funcionários pertencentes nos distintos campos partidários. Não só como também incluiu os ex-militares do seu adversário na Caixa Social para se beneficiarem das pensões, etc. Entretanto, são tantas coisas boas que o Partido da Solidariedade tem feito, tanto para o país como nos seus adversários, mas a única resposta de gratidão que alguns têm lhe dado é de tantas piadas, ofensas, etc. E este comportamento negativo de críticas que alguns cidadãos têm mostrado contra o MPLA nos tempos atuais não foge do mesmo comportamento que o povo israelita demonstrou também no passado. Aconteceu que, mesmo depois deste povo sair no cativeiro do Egito, ainda alguns dentro da congregação não só blasfemavam contra Deus, como também tiveram a coragem de tentar matar o profeta Moisés, que os transportou na terra da liberdade e prosperidade. E para aprofundar com os acontecimentos dessa história, segundo a mesma narra que
Tão logo que Israel se tornou independente, Deus editou a sua lei para que o mesmo povo compreendesse o seu verdadeiro caráter. Para dizer que o jogo não foge tanto daquilo que o MPLA fez na nossa sociedade. Ou seja, quando os raios da paz passaram a iluminar o nosso país, o governo do MPLA teve a maior preocupação em estruturar o nosso estado social até que o mesmo se enquadrou no bom ritmo, onde a mentalidade da maior parte da sociedade se despertou, e é nesta ocasião do despertar e no clima democrático onde o governo do MPLA aproveitou alterar a Constituição da República, onde a própria sociedade civil e certos membros de partidos com assentos na Assembleia Nacional tiveram parte, isto em 2010. E é neste livro onde se encontra certos pontos marcantes que defendem o bem para todos os cidadãos, assim como também é no conteúdo da respectiva Constituição onde descobrimos o verdadeiro bom caráter do MPLA. Sim, o facto de alguns cidadãos desconhecerem a existência deste livro e ouvirem mais na boca da oposição é a causa de muitas das vezes interpretarem mal a natureza dos governantes do MPLA. E isto sim também é o que se passou no antigo Israel. Acontecia que, por um lado, o adversário plantava na consciência do povo mais acusações e, por outra, alguns cidadãos dentro da congregação, como não prestavam a atenção na lei do profeta, interpretavam mal o caráter de Deus. Sendo, porém, que o mesmo é o que acontece com certos cidadãos na nossa sociedade. Chamam o governo do MPLA como agressor por desconhecerem o artigo número 36 da Constituição, onde se escreveu legalmente a defesa dos direitos fundamentais da liberdade física e a segurança do cidadão. Acusam o governo do MPLA como um que combate com os pobres por desconhecerem o artigo número 21, onde o mesmo governo editou as tarefas fundamentais que asseguram o próprio cidadão. Só para aprofundar, com a linha C que diz criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivamente os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos, tanto como a linha D que diz promover o bem-estar, a solidariedade e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos, e só para sublinhar também a linha E que fala da erradicação da pobreza. Certamente isto é só o resumo dentre outros artigos importantes que encontramos na respectiva tábua constitucional, que os seus cálculos só definem exatamente para os bons resultados. Por mais que alguns tenham ironizado de que as leis do MPLA foram escritas a lápis, mas também não é possível porque tudo o que a mente escreve os dedos não conseguem apagar. Porque se o MPLA desde sempre, inclusive no tempo de guerra, mostrou-se empenhadamente defendendo a vida de todos os angolanos, com certeza não seria depois do mesmo hastear bandeira da paz a nível nacional que deveria passar por cima da mesma, violando os direitos dos cidadãos. Bem, é importante compreender que somos um Estado democrático, onde partido não é igual a Estado. Pode ser que o MPLA, como governo, seja o responsável máximo do próprio Estado, mas é de se ter em conta que quando um Estado é democrático, nos ministérios públicos se integra funcionários que militam também noutras correntes partidárias. E visto que a democracia é o campo de desafio, certamente é neste mesmo desafio onde uns fazem o possível para derrubar quem governa. E um dos métodos estratégicos que os funcionários que militam noutros partidos usam para ajudar os seus líderes a derrubar o partido no poder é de prestarem maus serviços aos cidadãos para ajudarem os seus líderes a capinarem o atalho do poder. Por vezes, acontece que o cidadão é mal atendido no hospital por um médico ou enfermeiro. Não quer dizer que o MPLA é responsável pelo mesmo ato, quando nem sequer se sabe se o cidadão ou a cidadã escondida na bata branca é militante do outro partido e o seu papel dentro do hospital é de prestar maus serviços só para plantar na mente dos pacientes o rancor
para estes sentirem-se aborrecidos com a governação do MPLA, como por outra o fator de alguém passar no maltrato do agente fiscal dos serviços comunitários ou do agente da polícia, quer da ordem pública ou da aviação em trânsito, não quer dizer que o MPLA seja culpado de tal prática, quando por vezes nem se sabe se o agente escondido num fardamento azul é militante ou amigo do outro partido e o objetivo da manifestação do seu mau caráter é só para plantar a mau impressão na consciência das zungueiras, taxistas e mototaxistas para estas sentirem-se aborrecidos com a governação do MPLA. Por isso, o objetivo do incentivo de nós como cidadãos depormos contra os agentes do Estado nos guichetes das suas respectivas instituições ou mesmo nos tribunais é para ajudarmos estes órgãos como laboratórios a detectarem os parasitas que tenham destruído o ambiente da paz, porque sim, considera-se também parasitas que destroem o ambiente da paz, funcionários do Estado que prestam maus serviços aos cidadãos. E esta paz só será bem manuteada se cada cidadão não se deixar levar pelo preconceito de denunciar todo funcionário do Estado que presta mau serviço. Ou seja, se o paciente voluntariamente não tiver receio em denunciar o enfermeiro da instituição do mesmo quando este apresentar comportamentos negativos no momento de trabalho. Se o automobilista ou taxista não tiver receio em denunciar o agente regulador que lhe pentear por cima da sua legalidade. Se o motoqueiro ou mototaxista denunciar o agente regulador que o tentar extorquir valores ou lhe maltratar por cima da sua legalidade. Se a mamazungueira voluntariamente denunciar o agente fiscal que apresentar atos violentos no momento de lhe confiscarem o seu negócio. Se o aluno ou estudante voluntariamente denunciar o professor que tiver comportamentos negativos ou se este pedir gasosa por cima de sua sabedoria. Se o cliente lá no banco do EPC denunciar o balconista quando este tiver a descontar injustamente no seu salário ou valor monetário, etc. Sim, a paz é um dos patrimônios que nos foi dada pelo movimento das 4 letras e para que a mesma fosse bem alcançada, alguém com o nome de Santos teve de se sacrificar em prol da mesma para que todo cidadão que tivesse a ser destinado a nascer, viver neste território, pudesse respirar aprazivelmente o cheiro do mesmo ambiente. Bem, alguns têm dito que o MPLA tem corrompido os sobas com certos bens para estas intimidarem as massas das zonas rurais a fim de aderirem nesta corrente partidária. E nas zonas urbanas, o MPLA tem conquistado a franja juvenil com maratonas e bebidas, por isso que se tornou um partido de milhões dentre outros. Para dizer que não existe o ingrediente fundamental que o MPLA utilizou na mobilização dos militantes, simpatizantes e amigos que o seguem, a não ser o conquistar e o promover da paz. Tal como, para o cristianismo se tornar a religião mais popular do mundo, primeiro Cristo teve de se sacrificar pela liberdade do ser humano, assim o MPLA, para se tornar o movimento mais popular dentre outros, primeiro teve de se sacrificar em prol da liberdade total dos angolanos. Não é com as autoridades tradicionais ou com maratonas e líquidos alcoólicos que o MPLA se encaixou na mente dos meninos que lhe seguem. Sim, é verdade que os militantes, simpatizantes e amigos que acreditam no MPLA têm a esperança de um dia este partido realizar os seus sonhos. Bem, por mais que desde o momento que se ergueu o alicerce da paz até no presente momento, o governo do mesmo partido já tornou o sonho de milhares em realidade, isto através do emprego e habitação, etc., mas nem com a realização do sonho de alguns ou com o alcance da paz que o MPLA tem se convencido. Isto por este partido saber que a sociedade que lidera ainda é composta pelo grau de desigualdade, como de alguns que têm emprego fixo no Estado, habitação ou carro próprio, e enquanto outros vivem em casas de renda ou em casebres e quando por vezes têm que madrugar todos os dias para percorrerem tantos quilómetros a pé a fim de chegarem a tempo nos seus biscados.
ou mesmo quando alguns têm que arriscar todos os dias a vida nas estradas com os serviços de táxi, de mototáxi ou de cangoleiro para sustentarem suas famílias. Quando alguns são respeitados por suas famílias através da fartura e enquanto outros são desrespeitados pelas suas por causa do silêncio na cozinha. Enquanto alguns vivem em casas de luxos e outros por vezes quando nem sequer têm rádio para ouvir noticiários. Quando alguns pequena dor no corpo recorrem em clínicas de luxo e outros por vezes quando nem sequer conseguem comprar medicamentos nas farmácias. Enquanto alguns consomem bebidas para relaxar e outros pela frustração da vida quando têm que beber por excesso para não pensarem nas suas misérias, etc, etc. Bem, este ambiente de desigualdade que existe entre filhos da mesma pátria tem chocado muito profundamente o governo do Partido da Solidariedade e através desta situação o mesmo não tem tido tempo sequer para descansar ou para sonegar. Porque quando este governo recebeu a chave da liberdade deste país nas mãos do colono, prometeu fielmente construir uma república brilhante para que todo o povo angolano pudesse viver como gente. Sim, é verdade que a tempestade do conflito armado que choveu no nosso pátio, por um momento, havia interrompido o que este governo havia começado. Mas a partir do momento em que o mesmo soltou a pomba da paz, isto serviu-lhe como um símbolo para mostrar a todos de que a sua promessa de varrer o lixo da miséria e da fome no nosso pátio social não havia sido quebrada. E a prova real desta promessa é o que já se fez desde o momento do alcance da paz até na presente data, onde, até por intermédio da explosão do desenvolvimento que o mesmo país conheceu em pouco tempo, impressionou os cidadãos, principalmente a franja juvenil, quererem tudo espontaneamente. E nesta atitude, alguns cidadãos, pela impaciência, têm se deixado enganar pelas acusações que certos adversários têm feito de que o governo do MPLA bem poderia resolver o problema da maioria se não extraviasse a riqueza do país para fins singulares, para dizer que tudo isto não passa de boatos e calúnia. E é verdade que, se existe o maior ingrediente que a oposição utiliza na democracia para manchar a imagem do seu adversário, é o boato e a calúnia. Sim, é com esta tintura que a oposição tem manchado a capa dos governantes do MPLA e principalmente do arquiteto da paz para o mesmo ser mal interpretado pela sociedade e pelas novas gerações. Reparemos, diz a nossa Constituição que o Presidente da República lhe é conferido os direitos de nomear como exonerar os titulares máximo de cada órgão, quer seja ministros, governadores, secretários, assim como presidentes de certas organizações, etc. E é evidente que desde sempre têm ocorrido certas nomeações dentro dos partidos da oposição que o governo do MPLA não tem se intrometido. Mas quando o Presidente da República nomeia alguém pelo grau de sua competência para administrar uma determinada área, a oposição por vezes pega no mesmo fator, engrossando num caos, para semear na mente dos cidadãos a mau imagem do Presidente. O exemplo disso é o que aconteceu quando este chefe impulsou a Dona Isabel dos Santos como PCA da Sonangol. A oposição levantou um remoinho de argumentos para plantar na consciência do povo que o Sr. Eduardo dos Santos, desde o momento que os seus filhos se tornaram adultos, paulatinamente tem vindo a transformar este país no seu pequeno universo onde tem feito o que bem lhe apetece. Para dizer que a versão não é lá bem assim, tal como o ex-líder do partido maioritário da oposição exercia a competência de nomear certos cidadãos para os cargos de generais, brigadeiros, assim como chefes de outros setores, e como as nomeações que este líder fazia por vezes não dependia do grau de afinidade ou parentesco, mas pela competência que o mesmo achava em cada membro, sim, este também é o mesmo jogo do camarada Presidente da República. As nomeações que tem feito não têm dependido nem do grau de afinidade ou parentesco,
mas sim por causa da competência que o mesmo tem visto nos indivíduos. E se os filhos do Camarada da Paz ascenderam os lugares tanto na Sonangol e na Assembleia Nacional como no Fundo Soberano, só porque os mesmos mostraram currículos talentosos que inspiraram principalmente a nação. Um dos exemplos acontece que, por um lado, alguns gritam semeando o caos na sociedade para mancharem o bom nome deste pai competente e exemplar, e por outro, a filha, por sua competência em pouco tempo de exercício, já tem vindo a desparasitar o corpo gigantesco da própria Sonangol, como na questão da transparência que não havia no referido setor, empresas que levantavam produtos constantemente sem devoluções de valores, tantas toneladas de produtos que eram desviados por falta de fiscalização, como por outra, havia milhares de funcionários fantasmas com salários gordos, etc, etc. Mas a partir do momento em que a filha do Homem da Paz entrou neste campo, passou a organizar de uma forma extraordinária em que o árbitro passou a se lembrar que o seu papel dentro do campo é de controlar e organizar o jogo, e o atleta, o seu papel é de jogar corretamente para fazer sorrir os adeptos. E por outra, quando a oposição argumenta na sociedade que os dirigentes do MPLA arrastaram a maior parte da riqueza do país para os seus bolsos, como também é que são donos da maior parte das empresas gigantescas privadas em Angola, o objetivo deste ato difamatório é para levarem a nossa mente no pensamento de que, se nós sofremos ou não temos empregos, é porque os recursos monetários, que seria para potencializar este mercado, os governantes do MPLA arrastaram a sua maior parte para as suas contas. E se existe o subdesenvolvimento como a falta de energia, escolas, postos médicos, água potável e asfalto nas nossas localidades, só porque os recursos que seriam para este lado, os dirigentes do MPLA fundaram com ele as suas empresas. Bem, é importante lembrar que desde sempre a oposição quis tomar o poder à força. Se no passado usou a força militar para tentar derrubar o governo do MPLA, não há sombra de dúvidas de que nos tempos atuais faz da calúnia e o boato para tentar destruir o que não conseguiu com a força militar. Por isso, importa que cada cidadão, independentemente do nível acadêmico, como ser humano racional, analise. Se fosse realmente da natureza dos dirigentes do MPLA rapinar o que é do Estado, os mesmos nunca teriam se importado em instalar os holofotes da paz nos 4 cantos do país, visto que na guerra o povo dá mais atenção na vida do que na prosperidade. Sim, de facto, seria neste sentido onde os governantes do MPLA não teriam permitido a paz raiar em Angola para nas escuras ou na confusão executarem com o maior prazer o mesmo ato de roubo que certos adversários argumentam. E se nós que temos nos deixado enganar pelos boatos da oposição refletíssemos, no mínimo, a posição em que este país se encontrava antes de 2002, talvez teríamos compreendido que para o mesmo chegar neste patamar, só porque o governo do MPLA teve de gastar toneladas e toneladas de recursos monetários. Por isso, por vezes, só não basta vermos a olhos nus as estradas pretas desenhadas com barras. É preciso, dentro do nosso intelecto, refletirmos quanto custa cada centímetro de asfalto e quantos milhares de quilómetros de estradas se asfaltou a nível nacional. Uma vez que Angola é classificada como um dos países com a bacia hidrográfica do mundo, acredita-se plenamente que os rios, como não se distanciam tanto, muitas pontes também foram construídas. E por vezes também só não basta apreciarmos a olhos nus a beleza da estrutura física de uma escola, universidade ou de um hospital.
é preciso fazermos o cálculo de quanto custa pagar o levantamento de 1 metro de parede e quantos metros de altura e largura deve ter cada sala de uma universidade, escola e hospital, e quantas infraestruturas de universidades, escolas, hospitais e centralidades que foram construídas a nível nacional. E se olharmos nos passos de camaleão que temos marcado quando construímos nossos imóveis, com certeza daremos conta que o governo tem gastado muito neste setor. E por tocar mesmo no assunto da construção, é claro que não se pode esquecer também dos milhares de quilómetros dos caminhos ferroviários que se estendeu a nível nacional, assim como a reabilitação e novas construções de portos e aeroportos, como por outra, a construção de novas hidroelétricas e centrais térmicas que têm abastecido energias nos centros urbanos, incluindo os aparelhos que têm bombeado águas para as torneiras, etc, etc. Entretanto, todo este balanço, por mais que pareça mediocre, mas o principal objetivo da demonstração deste painel é só para se obter a ideia das toneladas dos recursos monetários que o governo do MPLA tem investido no setor da construção. Porque, por vezes, quando prestamos muita atenção na acusação que os opositores fazem contra os governantes do MPLA, a nossa mente fica tão cega de modos que, por fim, confundimos que toda a infraestrutura moderna existente em Angola ainda é do colono. Enquanto que, se fecharmos um pouquinho os nossos olhos e viajarmos no passado, daremos conta que a maior parte do castelo das infraestruturas que o colono havia nos deixado como herança se consumiu com ferrugem e com a tempestade do conflito armado. E todo o processo da construção e reconstrução é que tem feito o governo do MPLA agir passivamente de até no presente momento não realizar os anseios da outra franja social, como especialmente de alguns ex-militares e das viúvas e órfãos de ex-militares que perderam suas vidas no conflito armado, assim como também a resolução dos problemas de certos jovens, etc. Isto porque os recursos que seriam para estas prioridades investiu-se na cobertura da nudez que a tempestade do conflito armado havia deixado na nossa mãe pátria. É verdade que pouco tempo atrás o governo do MPLA já havia montado certas bases para acelerar com o processo da resolução dos problemas, principalmente daquelas que não têm quase nada e de outros que sobrevivem de pouco. O triste é que, tão logo que este governo começou a aplicar outras mudanças, a crise econômica e financeira que abalou o mundo serviu como um obstáculo, de modos que este governo, como maquinista, teve de reduzir a velocidade. Mas a redução desta velocidade não exprime o fracasso da sua competência ou do seu cansaço. Esta redução é apenas uma pausa que o mesmo deu para manutear o motor da carruagem da nossa República, para que nos próximos tempos, não muito longínquo, avançarmos com mais sucesso. Porque se o MPLA derrubou o colono e venceu a guerra, não é a tempestade de papéis que o tornará fraco ao ponto de desistir da responsabilidade da resolução dos problemas de todo cidadão que o seu amigo se enterrou no subsolo desta pátria. Sim, é verdade que certos adversários têm prometido mundos e fundos para convencer principalmente aqueles que já aguardaram tanto pelas promessas do governo do MPLA. E alguns patriotas que se encontram nesta condição têm sido a presa dos mesmos adversários por acreditarem nas suas falsas promessas. Mas em função desta situação, o pedido especial vai para aquelas que se sentem impacientes terem o espírito da fé, coragem acima de tudo, de continuarem a acreditar e depositarem sempre o voto de confiança no Partido da Solidariedade que desde sempre velou nos interesses coletivos. Porque sim, a confiança e o voto especialmente
dos que se encontram na fila da impaciência, também é que será como vento que poderá manear a bandeira da vitória explosiva do MPLA. E é com esta mesma vitória que o seu governo terá a força e o tempo suficiente para realizar o que sempre prometeu. Sim, é verdade que o presente milénio pode trazer uma democracia onde muitos podem prometer construir sociedades brilhantes. Mas nunca em nenhuma república do mundo haverá alguém capaz de superar um governo que dá a paz para a nação completa. Pode até um governo que conquista a paz tardar com as suas promessas, mas enquanto este tiver a promover a mesma, nunca para de lutar até que realize o sonho da nação completa. Até porque quando um governo conquista e promove a paz, merece todos os dias 1000 cânticos de vitórias por construir o paraíso na natureza do sacrifício. Porque sim, é na paz, onde tudo prospera, onde o sonho daqueles que acreditam e lutam se concretiza. Por isso, importa que cada cidadão que já aguardou tanto pelas promessas do movimento da Estrela da Solidariedade faça o esforço de seguir em frente, porque só com o cintilar desta mesma estrela é que este país poderá caminhar na direção certa. Sim, se Neto, como primogênito, deu para nossa mãe Angola a chave infinita da sua liberdade, e José não só montou o astro solar para iluminar no seu horizonte, como também asfaltou o caminho por onde a mesma irá caminhar, tenhamos fé que até lá o João e os outros que vierem em nome do MPLA também farão coisas possíveis nesta mãe pátria.